Olá, pessoal do sétimo V3. Correção da aula de hoje, página 24, exercícios 10 ao 16. Esses exercícios foram passados no dia 2 de março e os 3 exercícios da aula anterior, do dia 5 de março, tá bom? Então, nesta aula, nós não teremos outros exercícios, a não ser a correção de todos esses aqui, tá ok? Como eu sempre peço, pessoal, assista a aula, não vá copiando enquanto vocês estão vendo o vídeo, para não interferir no aprendizado de vocês. Tudo bem? O assunto da aula de hoje, mínimo múltiplo comum, divisores e múltiplos de números reais. Questão de número 10. Vá ao caderno de vocês, leia o enunciado juntamente comigo, acompanhe a leitura do enunciado, mas não faça nenhuma atividade ainda. Apenas assista o vídeo até todo ele finalizar e aí sim você vai voltando e registra as correções se forem necessários. Eu quero colocar todos os cálculos, eu quero que vocês coloquem todos os cálculos no caderno, tudo bem? O professor, não tem espaço na questão, faz no final da última questão que você copiou, tudo bem? Lembrando que a partir da aula de hoje, tanto a frequência quanto o envio das atividades não é para serem mais enviadas no meu privado, e sim no grupo específico Matemática 7º V3 Leopoldo. Tudo bem, gente? Então a regra continua a mesma. Durante o período da aula, registra a frequência, atividades podem ser enviadas até às 22 horas do mesmo dia da aula. As regras não mudam, salvo essa questão. No meu privado, você vai apenas me mandar mensagem se você tiver dúvida de alguma atividade, de alguma questão, de alguma parte que eu expliquei e você não entendeu. Dúvidas e perguntas, assim, no privado. No privado não podem ser mais enviados, então. Não devem ser mais enviados, então. Nem a frequência e nem a atividade. 10 horas da noite, chegou às 10 horas da noite, eu estarei fechando o grupo, ou seja, nenhum aluno mais poderá enviar atividade. O aluno que não enviou atividade até as 22 horas perde a participação da aula do dia, tudo bem? Eu espero o compromisso de vocês. Bora lá, questão de número 10. Entre os números naturais de 50 a 70, quantos são primos e quais são eles? Tá? Então vamos pegar aqui números de 50 a 70. O que é um número primo? Como nós vimos já em aulas anteriores. Número primo é todo número capaz de ser dividido por 1 e por ele mesmo. Então, quais são os primos entre 50 e 70? Quais são? 53, tudo bem? Depois, 59, 61 e 67. Todos estes números não podem ser divididos por outro número a não ser 1 e ele mesmo. Quantos são os números? 1, 2, 3, 4. São 4 números. Então, 53, 54, 53, 57, 61, 67. Portanto, são 4 números. Essa aqui é a questão número 10. Depois vocês façam a correção, tá? Decomponha no caderno os fatores primos, em fatores primos cada número. Então, na verdade, o que nós estamos pegando aqui? A gente está decompondo, eu estou procurando o divisor do número. Então, a decomposição, letra A, do número 18. Tudo bem? Nós vamos fazer nesse critério. Ah, professor, eu fiz diferente. Então, você vai apagar e fazer do jeito que a gente está analisando, que é a forma correta de se resolver, tá? Em números primos, o 18 é par, começa por 2. 18 dividido por 2 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Tudo bem? Então, o que você vai fazer aqui no final? Divisor de 18 é igual ao quê? A quê? 2 vezes 3 vezes 3. Tá bom? Essa é a decomposição do 18. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Professor, eu não fiz assim. Então, você, no momento certo, você vai apagar, tá bom? Para você copiar da forma que tem que ser feito. Letra B. Letra B, 70. Então, vamos fazer a decomposição
do número 70, em fatores primos. O 70 é par, começamos por 2, portanto, tá? 70 dividido por 2 dá 35. O 5 já é ímpar, o 3 não dá. Agora o próximo primo dele é 35. Então, 35 dividido por 5 dá 7. E 7 dividido por 7 dá 1. Ok? Portanto, a decomposição de 70 nos resulta 2 vezes 5 vezes 7. Quanto que é 2 vezes 5? 10. 10 vezes 7, 70. Letra C, decomposição do 84. Decomposição do número 84, tá bom? 84 é par, começamos por 2. 84 dividido por 2, 42. Ainda é par, continuamos por 2. 42 dividido por 2 dá 21. O 21 é ímpar, o próximo primo que dá para dividir é o 3. 21 dividido por 3 dá 7. E 7 dividido por 7 dá 1. Logo, a decomposição do 84 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 7, 84. Tá bom, pessoal? Muito bom. Espero que vocês estejam acertando. Decomposição do número 100. 100 dividido por 2 dá 50. 50 dividido por 2 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Logo, nós temos a decomposição do numeral 50 é realizado da seguinte forma. 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100. Tudo bem? Tá aí a primeira parte do nosso exercício. Pois bem, letra E. Letra E, nós temos a decomposição do 242. É par, começamos pelo primo 2. 242 dividido por 2 dá 121. 121 divide por 2? Não, porque ele é ímpar. Divide por 3. Vamos fazer a continha aqui. 121 por 3, vou pegar o 12. 4 vezes 12 dá 12. Deu 0, desce 1. 1 não divide por 3. Não tem como de dividir por 3, porque dá resto diferente de 1. Por 4, não, porque é par. E também porque ele não é primo. 5 não dá. 7 tem como. 121, vamos ver se tem como. Dividido por 7, o que nós temos? 1 vezes 7 dá 7. 12, 7 para 12, 5. Desce 1. Não tem um número real exato que divide 7 por, que multiplica 7, que dá 51. Então, por 7 não tem como. O próximo número primo, o 11. Aí o 11 tem como, tá? 11 vezes 11 dá 121. Então, 121 dividido por 11 dá 11. E 11 dividido por 11 dá 1. Ok, gente? Então, vamos lá. A decomposição, ó. Decomposição do 242 é 2 vezes 11 vezes 11. 2 vezes 11, 22. 22 vezes 11, 242. Certinho? Muito bom. Terminamos, portanto, a questão 11. Questão número 12. Que número natural maior que 50 e menor que 100 é produto de apenas fatores primos iguais a 3? Então vamos lá. Que número natural maior que 50 e menor que 100 é um produto, ou seja, um resultado de uma multiplicação de apenas fatores primos iguais a 3. É o 81. Tudo bem? É o 81. Porque entre 50 e 100, o 81 é o único que é resultado de uma multiplicação de um número por 3. Que neste caso fica bem característica essa relação, tá?
Mas esse exercício muitas vezes nos traz um pouco de confusão, de dúvida. Mas tudo bem, não tem cálculo, não tem nada não. Se você acertou, parabéns. Determine a forma fatorada completa do número 1260. É a decomposição. Decomposição do número 1260. Bora lá? É par por 2. 1260 por 2. Vou pegar o 12. 6 vezes 2 dá 12. 0. Desce o 6. 3 vezes 2 dá 6. Desce o 0. 0 dividido por 2. 0. 630. Tudo bem? 630 é par, ainda por 2. Vamos pegar o 6 para facilitar, né? 6 dividido por 2 dá 3. Desce o 3. 1 vezes 2 dá 2. 3 menos 2 dá 1. Desce esse 0. 5 vezes 2 dá 10. Divisão exata. Tá bom? 315. Bom, 315 é ímpar. Já não tem como dividir por 2. Divide por 3? Vamos ver. Vamos ver se divide por 3, tá? Então, 315 dividido por 3. Vamos pegar o 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, aqui deu 3 vezes 1 dá 3. 3 menos 3, 0. Tá bom? Desce 1. 1 divide para 3? Não. Professor, tem que descer outro número. Vai colocar vírgula. Não divide, tá bom? O 315, ele não divide por 3. Dá número decimal. Divide por 5? Vamos ver. Vou pegar o 31, tá? Que número vezes 5 dá 31 ou aproximadamente? 6. 6 vezes 5, 30. 31 menos 30 dá 1. Desce o 5. 3 vezes 5, 15. Ó. Zerou 63. Então, divide por 5. Resultado, 63. Bom, 63 ele não divide por 5. Vamos ver se divide por 3. Vamos voltar ao 3, porque o 3 ele é primo, tá bom? 63 dividido por 3. Vou pegar aqui, ó. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. 0. Desce o 3. 3 dividido por 3, 1. Sim, divide. 63 dividido por 3 dá 21. E agora fica mais fácil, né? Porque agora são números que nós já trabalhamos aí com frequência. Continuamos por 3. 21 dividido por 3 dá 7. E 7 dividido por 3, 7 dividido por 7 dá 1. Portanto, resposta, decomposição do numeral 1260 é o que, gente? 2 vezes 2. Geralmente nós colocamos na ordem crescente, tá? Portanto, 3 vezes 3, vezes 5 vezes 7. Aí, a decomposição, claro que é grande, porque o número é grande, tá? Da decomposição do 1260. Questão número 14. Um problema. Agora, os exercícios 14, 15 e 16 são problemas, tá? Duas pessoas fazendo exercícios diários partem simultaneamente de um mesmo ponto e andando contornam uma pista oval que circunda um jardim. Uma dessas pessoas dá uma volta completa na pista em 12 minutos. A outra, andando mais devagar, leva 20 minutos para completar a volta. Depois de quantos minutos essas duas pessoas voltarão a se encontrar no ponto de partida? Você tem uma pista oval, uma pessoa ela anda mais rápido, ela para dar uma volta completa leva 12 minutos, e uma andando mais devagar leva 20 minutos para dar uma volta completa. A pergunta é, quantas vezes elas vão ter que dar voltas, aliás, quanto tempo após o início da caminhada elas vão se encontrar novamente? É um tempo mínimo, não é? Então, neste caso aqui, pessoal, nós estamos tirando o mínimo múltiplo comum entre os tempos 12 e 20. Quando nós tiramos mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números, nada mais é que eu estou fazendo a decomposição compartilhada entre eles. Tá? Ao invés de, por exemplo, até agora, até o exercício 13,
nós fizemos a decomposição individual de cada número. O mínimo múltiplo comum eu faço a decomposição de vários números, de 2 ou mais números ao mesmo tempo. Então, diga-se que é uma decomposição compartilhada, ok? Beleza. Vamos lá. Tudo são pares. 12 dividido por 2 dá 6. 20 dividido por 2 dá 10. Temos números pares ainda, continuamos por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. Agora veja, nós temos um divisor de 3, então vamos colocar aqui. 3 dividido por 3 dá 1, e o 5 não divide, repito ele. E agora, por 5 mesmo. Então nós temos 1, e 5 dividido por 1 dá 5. Portanto, o mínimo múltiplo comum entre 12 e 20 é o que, moçada? É 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Tudo bem? Então vamos lá. Aí eu multiplico, tá? Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4 vezes 5, 20. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, a pergunta é, depois de quantos minutos... Então, este é o resultado, tá? Agora a pergunta é, depois de quantos minutos essas duas pessoas voltarão a se encontrar? Igual eu falei para vocês, pergunta, matemática não é só número, tem resposta escrita. Então, as duas pessoas voltarão a se encontrar 60 minutos, ou seja, 1 hora, ok? Porque 1 hora tem 60 minutos. 60 minutos no ponto de partida. As duas pessoas voltarão a se encontrar 60 minutos depois da partida. Tudo bem? Bem tranquilo, tá? Então eu fiz ali o cálculo, descobri o valor, coloco a resposta escrita também. Muito bom. Se você, porventura, teve alguma dúvida em algum enunciado, em alguma resolução, me procura no privado para a gente conversar. Exercício 15. 3 luminosos acendem em intervalos regulares. O primeiro a cada 20 segundos, o segundo a cada 24 segundos e o terceiro a cada 30 segundos. Se em um dado instante os 3 acenderem ao mesmo tempo, depois de quantos segundos luminosos voltarão a acender simultaneamente? Pessoal, novamente, mínimo múltiplo comum entre os tempos que os luminosos acendem. Quais são? 20, 24 e 30. Tirando o mínimo múltiplo comum, o resultado é o tempo após o primeiro processo de acender ao mesmo tempo, eles acenderiam novamente, simultaneamente, tá? Então vamos lá. Todos pares, começamos por 2. 20 dividido por 2, 10. 24 dividido por 2, 12. 30 dividido por 2, 15. Temos ainda números pares, continuamos por 2. 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. E o 15 é ímpar, não divide. Temos ainda um número par, 2 de novo. 5 não divide, desce. 6 dividido por 2 dá 3. E o 15 desce. 3 agora, porque nós temos números que são divisíveis por 3. O 5 não divide por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. E agora, para finalizar o mínimo, 5 dividido por 5 dá 1. E 5 dividido por 5 dá 1. Ok, gente? Portanto, o mínimo múltiplo comum entre 20, 24 e 30 é igual ao quê? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Bora multiplicar? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5,
ok? Dá quanto? 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Então, nós temos 120 é a resposta do mínimo múltiplo comum. A pergunta é, quantos segundos luminosos voltarão, quantos segundos depois os luminosos voltarão a acender simultaneamente? Eles voltarão a acender simultaneamente ao mesmo tempo, tá? Simultaneamente, 120 segundos depois. Ou seja, pessoal, 2 minutos depois, tá bom? 2 minutos após eles acenderem simultaneamente é o tempo que eles vão novamente fazer este processo ao mesmo tempo, tá? Vou apagar essa multiplicaçãozinha, que você não precisa copiar ela. O restante, gente, na hora que vocês estiverem fazendo a correção, eu quero nas fotos ver tudo. Eu vou abrir foto por foto para ver se vocês copiaram tudo certinho. Bom, questão 16, uma questãozinha de astronomia. Diz assim, da Unesp, uma questão de vestibular. A tabela mostra aproximadamente a duração do ano, uma volta completa em torno do Sol, de alguns planetas do Sistema Solar em relação ao ano terrestre. Sabemos que o ano terrestre tem 24 meses, tudo bem? Então, na astronomia, a medida... Aqui está o Sol, por exemplo, se fosse o celular. O tempo em que um planeta leva para fazer uma órbita completa ao redor do Sol, nós dizemos que é chamado ano terrestre. Júpiter, então, leva 12 anos, ele leva 12 anos terrestre para fazer uma volta completa. Olha que interessante. Então, enquanto a Terra dá uma volta, enquanto Júpiter dá uma volta completa ao redor do Sol, a Terra deu 12 voltas. Interessante, né? O Saturno leva 30 anos. Então, enquanto Saturno dá uma volta completa ao redor da Terra, ao redor do Sol, a Terra dá 30 voltas neste mesmo tempo. Interessante, né? E Urano muito maior, ó, 84 anos. Sabendo que, à medida que aumenta a distância do planeta ao Sol, a distância que ele vai percorrer é muito maior. Por isso que nós temos aí um tempo maior desta rotação, ok? Vamos lá. Se em uma noite os planetas Júpiter, Saturno e Urano são observados alinhados de um determinado local da Terra, determine após essa ocasião quantos anos terrestres se passarão para que o próximo alinhamento desses planetas possa ser observado no mesmo local. Então eu estou aqui, eu observei pelo telescópio que esses 3 planetas estão alinhados de acordo com a minha posição. Aí eles vão andando, um anda mais rápido, o outro anda mais lento. A pergunta é, após quantos anos terrestres, ou seja, quantos anos depois, uma outra pessoa, claro que eu não mais, né? Quantos anos uma outra pessoa, em uma outra geração, vai poder, na mesma posição que eu esteja, olhar e ver esses 3 planetas alinhados. Galera, mínimo múltiplo comum do tempo de rotação deles, tudo bem? Vamos lá? Júpiter, 12 anos, Saturno, 30 anos e Urano, 84 anos. Mínimo múltiplo comum destes fatores. 12 dividido por 2 dá 6, 30 dividido por 2 dá 15, 84 dividido por 2, 42. Ainda por 2 porque nós temos números pares. 6 dividido por 2 dá 3, o 15 não divide, desce ele. 42 dividido por 2 dá 21. Temos números divisíveis por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5, tá bom? E 21 dividido por 3 dá 7. Agora, por 5, 5 dividido por 5 dá 1, e o 7 não divide, divide por ele mesmo. Então, nós temos 1 e 7 dividido por 7 dá 1. Portanto, o mínimo múltiplo comum de 12, 80, ou 12, 30 e 84
12, 30 e 84 é igual a quanto, moçada? Igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 7, 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 6, 42. 420. Por isso que agora eu falei para vocês que eu não conseguirei mais ver este alinhamento. Tudo bem? Então a pergunta é: quantos anos, determine após essa ocasião, quantos anos terrestres? Vamos colocar, mesmo que não tenha a pergunta de interrogação, tá? Portanto, vamos colocar assim, os 3 planetas estarão alinhados novamente 420 anos após essa observação. Fantástico, né, gente? Matemática de 7º ano para resolver problemas simples de astronomia. Tudo bem? Fechou. Pois bem, pessoal, agora nós já terminamos os exercícios 10 a 16 do dia 2 de março. Passaremos agora as 3 questõezinhas do dia 5 de março, tá bom? Vamos lá. Questão número 1. Qual o mínimo múltiplo comum entre os números 90, 150 e 20? Bem tranquilo. Mínimo múltiplo comum de 90, 150 e 20. Temos números pares por 2 primeiro. 90 dividido por 2 dá 45. 150 dividido por 2 dá 75. Moçada em casa, eu espero que vocês não estejam usando calculadora, tá? Tome cuidado. 20 dividido por 2, 10. Temos ainda número par por 2 ainda. O 45 não divide, nem o 75. 10 dividido por 2 dá 5. Temos o 45 que divide por 3. Vamos ver esse 75 também. 45 dividido por 3 dá quanto? Dá 15. 75 por 3 divide? Vamos ver. 2 vezes 3 dá 6. Para 7 sobra 1. Desce o 5. 3 vezes 5, 15. Deu certo. 25, tá bom? E o 5 não divide, desce ele. Temos o 15 ainda. Continuamos por 3, beleza? 15 dividido por 3 dá 5. O 25 não divide, desce. E o 5 também. E agora, tudo por 5. O 5, o 25 e o 5 são divisíveis por 5, então a gente coloca aqui. 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. 5. 5 novamente. Agora, fechamos, né? 1, 1, 1. Muito bem. Vou colocar de cá. Mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum entre 90, 150 e 20 é o que, moçada? 2 vezes 2, vezes 3 vezes 3, vezes 5 vezes 5. Vamos resolver? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3. Quanto que dá 12 vezes 3? 36. Isso. 36 vezes 5 dá quanto? 5 vezes 6 dá 30, vão 3. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. E 18 vezes 5, 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 1, 5. Com mais 4, 9. 900. É uma resposta, é uma pergunta fechada. Como resposta, nós temos a letra D. Tudo bem? D de Deus é a resposta do mínimo múltiplo comum. Só que atenção, moçada, é de marcar X, não é? Na foto, o que eu vou querer ver? Todo mínimo múltiplo comum.
Tudo isso que eu estou colocando aqui na lousa. Beleza? Pois bem. Uma loja de aviamentos vende prendedores de cabelo em embalagens com 15 unidades e lacinhos em embalagens com 6 unidades cada uma. Uma pessoa que deseja comprar a mesma quantidade de lacinhos e de prendedores de cabelo deverá comprar quantas embalagens no total? Muito bom. Mínimo múltiplo comum de 15 e 6. Tá bom? O resultado é a quantidade de saquinhos que a pessoa tem que comprar para ter a mesma quantidade desses produtos. 15 e 6 temos o número par. Começamos por 2. 15 não divide por 2, desce. 16 por 2 dá 3. Bora por 3. 15 vezes 3. 15 dividido por 3 dá 5. 3 dividido por 3 dá 1. E 5 agora. 5 dividido por 5 dá 1. E 1 desceu. Então, mínimo múltiplo comum entre 15 e 6 é 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, moçada? 6. 6 vezes 5, 30. Mínimo múltiplo comum, 30. Portanto, a pergunta é, uma mesma pessoa que deseja comprar a mesma quantidade de lacinhos de prendedores de cabelo deverá comprar quantas embalagens no total? Deverá comprar 30 embalagens. No total, tá bom? Não 30 de cada. 30 embalagens no total. Tá aí questões 1 e 2 respondidas. Ok, pessoal, vamos à terceira questão. Universidade Estadual de Maringá, uma questão de vestibular. Considerando os números 60, 110 e 126, assinale o que for correto. Vamos marcar a alternativa correta e depois somar o número dessas alternativas. 2 é o único divisor positivo de 110? Pessoal, não existe divisor negativo. Nesse caso aqui, se a gente está fazendo divisão, tá? Então, fica errado a questão 1. 2. A soma dos números primos positivos, que são simultaneamente divisores de 60 e de 126, é 5. Então, vamos tirar aqui o divisor de 60. Vamos fazer por parte, tá? Divisor de 60 é 2, que dá 30. 2, que dá 15. 3, que dá 5. E 5, que dá 1. Opa! 5, que dá 1. Tudo bem? Não precisa... Vamos só colocar assim, tá? Precisa tirar a multiplicação. De 126. Divisor de 126. Por 2 dá 63. Ok? 63 por 3, nós vimos que dá, não dá? Deixa eu ver se dá, eu me esqueci. Então, 2 vezes 3 dá 6. Desce o 3, isso, deu 21. Por 3 de novo dá 7. 7 dá 1. Vamos ver se a afirmativa 2 é verdadeira? Nós estamos na 2, tá? Porque a 1 já foi falso. A soma dos números primos positivos, que são simultaneamente divisores de 60 e 126. Quais são divisores simultâneos? O 2, ó, aparece tanto no de 60 quanto no de 126. E o 3. Tudo bem? Aí a questão fala, se eu somar 2 com 3 dá 6? Sim, ó, a soma dos números primos positivos, que são simultaneamente divisores de 60 e de 126, é igual a 5? Não, é falsa também. É igual a 6, né, gente? Ó, opa, é igual a 5, tá certo. Ó o professor dando uma bobeira aqui. É verdade, eu estava pensando em outra coisa, estava multiplicando. Ele falou somar, tá? É uma questão da questão mesmo, do exercício, é uma particularidade dele. Se eu somar os números positivos simultaneamente divisores de 60 e 126, é igual a 5? Sim. 2 mais 3 é igual a 5, tá bom? Isso é uma análise da questão. É a questão que está pedindo para a gente fazer isso. Beleza? Vamos analisar a afirmação 4.
A soma dos divisores positivos do número 110 e 126 é... Então, eu já fiz a decomposição do 126, mas eu não fiz a decomposição do 110. Vamos fazer aqui para a gente analisar. Então, vamos. 2, 110 dividido por 2 vai dar 55. 55 dividido por 5 vai dar quanto aqui? Vai dar 11, né? Dá 11. E 11 dividido por 11 dá 1. A pergunta é, a soma dos divisores positivos do número 110 é igual à soma dos números positivos dos divisores de 126? Vamos lá. Vamos somar os divisores aqui. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 7, dá 15. A soma, tá, pessoal? É uma questãozinha particular do exercício. Então, somando os divisores de 126, deram 15. Vamos somar os divisores de 110? 5 mais 6, 11 mais 6, 16. 16 mais 2, 18. Errado, né? A soma dos divisores de 126 deram 15, a soma dos divisores de 110 dá 18, falsa. Por enquanto, até o momento, só a afirmativa 2. Agora vamos à afirmativa 8. Essa questãozinha vocês talvez estão complicando, assim, talvez não entendendo por causa da numeração, é porque exercícios de vestibular geralmente fazem assim, tá? Afirmativa 8. O mínimo múltiplo comum entre 60 e 126 e 110 é 6.600. Vamos lá. Mínimo múltiplo comum entre 60 e 110. 2, 60 dividido por 2 dá 30. 110 por 2 dá 55. Por 2 divido 30, tá? 30 dividido por 2 dá 15. 55 é ímpar. 3. 15 dividido por 3 dá 5. O 55 não divide por 5, desce. Nós vamos por 5. 5 dividido por 5 dá 1. E o 55 por 5 nós vimos que dá 11. Tudo bem? E 11 dividido por 11 dá 1. Então vamos calcular aqui. Mínimo múltiplo comum entre 60 e 110 é igual a quanto? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 11. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 11. Vamos ver quantos que dá. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 6 dá 6. Por uma casinha, 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 6 dá 6. Multiplicando, somando dá 0, 6, 6. E aí, gente? Deu 660 e não 6.600, como a questão nos informou. É falsa também. Tudo bem? E a 16? A afirmativa 16 diz: o máximo divisor comum entre 60 e 126 é... Bom, então eu já tenho o 60 e o 126. O máximo divisor comum entre eles é o quê, gente? Veja bem. Se eu pegar 2 vezes 3, agora eu estou multiplicando, tá? Dá 6. E aqui, se eu pegar 2 vezes 3, dá 6. Multiplicando, tá? Professor, por que não faz com os outros? Veja bem. 2 vezes 5 dá 10, tá? Mas eu tenho aqui 5 para multiplicar com 2 para dar 10? Não. Ah, aqui eu tenho 3 vezes 7, dá 21. Mas tem como multiplicar aqui 3 vezes 7? Tenho 7? Não. Então, o máximo divisor comum entre o 60 e o 126 é o número 6. Então, ela está correta. Portanto, a questão pede o cálculo das afirmações verdadeiras. Então, a soma das equações, aí, das afirmações verdadeiras, a número 2 deu verdadeira, somado com a número 16, que também é verdadeira. 16 mais 2 dá 18. Tudo bem? Então, a resposta fica a resposta 18. Veja que essa questão ela não tem resposta correta.
tá? Foi uma questão adaptada, possivelmente, quando eles estavam digitando a questão, eles não colocaram uma alternativa como 18, mas esquece a alternativa. Tá aí a conta, tá bom? Eu só vou apagar essa parte aqui, vocês não precisam copiar, o restante é para copiar sim. Tá bom, gente? Pessoal, terminamos a nossa aula, chegando a 41 minutos. A aula foi longa, mas os exercícios eram muitos. Aguardo até as 22 horas de hoje para registro. Depois deste horário, o grupo será fechado e aí então o aluno que não mandou deixa de ganhar a nota da aula de hoje, tá bom? Um abraço.